Gênesis capítulo 3, versículo 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Diga comigo, onde estás? Querido, coloca assim a mão no peito e diz assim: Deus, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Eu acho muito interessante a forma de Deus dialogar. Acho muito interessante, nem sempre engraçado, quando eu elaboro toda uma argumentação para Deus. E acredite, eu costumo fazer isso. Organizo toda uma argumentação para Deus. Eu praticamente desenvolvo uma tese para convencer a Deus do que eu acredito e quero defender e quero que Ele concorde para Ele realizar. E o incrível é que Ele me dá esse direito. Ele diz assim: mostra-me as tuas razões para que te possa justificar. Então Deus está dizendo: constrói o teu raciocínio, me diga o que você quer e justifica. Então eu elaboro todo um argumento para Deus e chego para Ele e digo assim: Senhor, por esta razão, e aí eu vou construindo todo o argumento com Deus. Quando eu termino de falar 30 minutos da minha argumentação, Deus, com uma pergunta, desmonta toda a minha tese. Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, outro dia eu fiquei aproximadamente um ano e meio estudando um assunto da Bíblia para entender. Não é que eu esgotei a questão, mas eu consegui levantar algumas questões importantes para compreender o que Deus pensa daquele assunto na Bíblia. E eu não vou tocar nele agora, porque eu não vou poder tratar dele, então deixa a curiosidade guardada na gaveta para o tempo certo. Quando eu terminei, eu li pelo menos uns 20 livros, exclusivamente sobre o assunto, buscando conceitos, estudos e tratados de diversos pensadores. Quando consegui concluir o raciocínio e entendi, dentro daquilo que a minha limitação permitiu, eu disse para Deus: não tem cabimento, isso não tem sentido, não tem lógica isso aqui. Não tem como pregar esse negócio, porque simplesmente não se aplica. Aí o Espírito Santo disse assim: e quem é você para concordar ou discordar daquilo que eu quis estabelecer como princípio? Desmontou. Um ano e meio de estudo, a minha opinião conclusiva, e Deus diz: quem és tu? Acabou. Se o irmão folhear a Bíblia Sagrada, vai perceber que Deus sempre trabalha com perguntas. Por que que ele chega para Adão e pergunta no jardim: onde estás? Não sabia Deus onde Adão estava? O Deus onisciente não sabia que Adão estava se escondendo dele? Caim mata a Abel e foge. E Deus não cerca Caim para dizer assim: você acabou de fazer uma besteira. Ele brada e diz assim: Caim, onde está o teu irmão Abel? Não sabia Deus? Elias está escondido numa caverna fugindo de Jezabel. E Deus, óbvio, sabia que Elias estava fugindo, porque Jezabel havia dito que em 24 horas teria a cabeça dele numa bandeja. Quando Elias se esconde na caverna, o Senhor aparece na entrada da caverna e pergunta: que fazes aqui, Elias? Ora, que fazes aqui? O Senhor conversa com Jeremias e pergunta para Jeremias no capítulo 1, versículo 11: o que estáis vendo, Jeremias? Presta atenção, Deus estava mostrando a Jeremias uma vara de amendoeira
E ele pergunta a Jeremias: o que você está vendo? Zacarias tem a visão de um castiçal todo de ouro no capítulo 4. E de repente Deus chega para ele no versículo 2 e pergunta: que vês, Zacarias? O senhor está me mostrando um castiçal e pergunta o que eu vejo? Um cego na entrada de Jericó está gritando e dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus se aproxima dele, e é óbvio que aquele cara queria ser curado, e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Paralítico está à beira do tanque Betesda há 38 anos, e Jesus chega perto do paralítico e pergunta: você quer ficar são? O detalhe é que parece que são perguntas não muito lógicas, aliás, elas são tão óbvias que são desnecessárias. Só que, analisando estas indagações de Deus a esses homens, nós vamos perceber que Deus tem pelo menos 3 propósitos quando Ele nos faz perguntas. O Senhor tem pelo menos 3 propósitos quando Ele nos faz perguntas. Primeiro, Ele quer que você se veja. O Senhor quer chamar a nossa atenção para o ponto onde estamos, para o lugar onde nos encontramos. Ele quer chamar a nossa atenção para uma visão panorâmica da nossa vida. Segunda razão pela qual Deus faz perguntas: a primeira é porque Ele quer que você se veja. A segunda é porque Ele quer que você o veja. Eu já tive uma visão panorâmica da minha vida, então, onde Deus está nesse ponto da minha vida? E Deus quer que eu perceba onde eu o tenho colocado na minha vida, porque muitas vezes eu estou tão envolvido com as coisas que não me pergunto se Deus está comigo nas coisas que eu estou envolvido. Então Ele quer que eu o veja, que eu perceba em que lugar Ele está da minha vida, naquele contexto, naquela situação que eu estou vivenciando. E aí, quando Deus me pergunta e eu me vejo, e eu o vejo, então Ele começa a me confrontar. E a confrontação de Deus é muito extraordinária, porque Ele consegue te confrontar sem te humilhar. Ele consegue te confrontar sem te ofender. A santidade de Deus consegue revelar a nós os nossos pecados sem que nós nos sintamos rejeitados. Então Ele gera uma confrontação. Eu não te disse para você não comer do fruto? Eu não já tinha te avisado? Isso é uma confrontação. Olha o que Ele faz com Elias. Elias, quando o Senhor pergunta: que fazes aqui? Elias responde: morreram todos os teus profetas e só eu restei. O Senhor disse: não, eu mantive 7.000 joelhos que não se dobraram. Você está enganado. Deus está confrontando Elias, mas a confrontação de Deus gera transformação, gera conversão, mas não gera o desconforto da humilhação, porque Deus não humilha, Deus não ofende, Deus não expõe. Ele trata, Ele cura, Ele restaura, Ele muda, Ele trabalha, Ele glorifica o seu nome no tratamento que opera em nossa vida. Quando nós entendemos isto, e se o irmão perceber bem, de vez em quando Deus lhe pergunta sobre algo. Normalmente, Deus não faz imposições. Ele pergunta para nos conscientizar.
Quando ele pergunta, ele confronta, ele mostra onde estamos e onde ele está, e aí ele gera, ele alcança um resultado na nossa vida, porque nós passamos a contemplar a nossa realidade, saímos do mundo de uma fantasia espiritual e entramos num estado de realidade. Porque um dos problemas do crente é viver num mundo de fantasia espiritual. Não para enxergar onde está, e nesse enxergamento cair numa visão real das coisas, sair da fantasia. O grande problema desse cristianismo pós-moderno, desse cristianismo fantasioso, místico, é que as pessoas vivem no mundo da lua com uma concepção fantasiosa e utópica da vida. Quer ver um exemplo? Aceite a Jesus como seu Salvador, que você não terá mais problemas. Eu vou fazer uma pergunta: é verdade isso? Se é verdade na vida de alguém, levanta aí a mão. Então, é um cristianismo fantasioso. O que muda não é que você deixa de ter problemas. O que muda é que você passa a ter em Cristo a excelência da glória, a esperança da glória, a vida em glória e a certeza de vitória. Então, o Senhor quer que nós vejamos onde estamos. O Senhor quer que nós vejamos onde vamos parar se continuarmos naquela trilha. Perguntas são para isso. Onde você quer chegar? Então o Senhor te mostra para onde você está indo, e Ele te dá a opção de entender para onde você deve ir. Então eu vou fazer 6 perguntas ou 7, muito rapidamente, e entenda essas perguntas como se Deus agora estivesse no jardim, olhando para você e perguntando a primeira coisa: a quem você está ouvindo? A quem você está ouvindo? Pergunte aí para a pessoa que está do seu lado: a quem você está ouvindo? Quem são as pessoas que você consulta para tomar decisões? Qual é o perfil de pessoas que você indaga quando precisa de aconselhamento? Qual é o nível espiritual da pessoa que te mentoreia espiritualmente? Aquele fulano que foi na tua casa só para falar, qual é o perfil desta pessoa que frequenta a tua casa, teu carro, teu escritório, para falar? A quem você está ouvindo? De vez em quando alguém chega: pastor, vou te contar uma coisa, mas não me pergunte quem foi, não me conta. Porque para eu acreditar no que você vai me dizer, a fonte é importante. Não me basta ser verdade, é preciso que a motivação seja honesta. Porque uma verdade movida por uma motivação desonesta fica comprometida. Então, a quem você está ouvindo? Jeová chegou e disse: de toda árvore do jardim poderás comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Quem disse isso? Quem disse isso? Deus. Aí o diabo chega e diz: é porque Deus sabe que no dia que você comer, você será semelhante a Ele. Aí o camarada vai lá e come. A pergunta é: que vale mais para mim e para você? Aquilo que Deus me disse, ou a proposta que o diabo está me fazendo? Paulo e Silas estão andando nas ruas de Filipos e uma mulher vem gritando atrás: esses homens que vos anunciam o evangelho são servos do Deus Altíssimo.
Aí a Bíblia diz que aquela mulher era possuída por um espírito adivinho. E o texto acrescenta que Paulo se irritava, porque ela já estava fazendo aquilo há muitos dias. Eu lhe pergunto, o demônio na boca da mulher está dizendo assim: Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo. Olha para mim, isso é verdade ou é mentira? Verdade ou mentira? E por que Paulo se irritou? Se era uma verdade. Porque uma verdade vinda do diabo não serve para a sua vida. Diz aí para o seu vizinho: uma verdade vinda do diabo não serve para a sua vida. Então é muito importante se perguntar a quem você está ouvindo. E aí eu teria algumas coisitas para lhe dizer acerca disso. Por exemplo, não ouça quem tem inveja de você. Não peça conselhos para quem tem inveja de você, porque esse alguém vai te aconselhar de uma forma que você perca aquilo que você tem, para que ele tenha posse ou a oportunidade. Detalhe: invejar literalmente não é querer o que você tem. Então tem gente que te inveja que não quer o teu lugar. Tem gente que te inveja que simplesmente não quer que você esteja naquele lugar. Então ouvir o diabo é o pior negócio, porque presta atenção nisso, Satanás tem inveja de você. Como assim, pastor? O diabo tem inveja de você. Por quê? Porque você pode ser salvo, ele não. Porque ele foi criado na terra e jogado no inferno. Você foi criado na terra e será levado para o céu. Porque ele era membro da família de Deus e perdeu essa filiação, porque você não era nada de Deus e ele te adotou e te colocou como filho de adoção. Então, para de ouvir quem tem inveja de você. Não ouça quem não reconhece o princípio de autoridade. Porque quem não reconhece o princípio de autoridade não aprendeu lei de protocolo, o princípio de honra e a lei do respeito. Não ouça. Não ouça quem questiona o caráter de Deus em relação às suas promessas para contigo. Quem questiona o caráter de Deus em relação àquilo que Ele prometeu, não é digno de ser ouvido, porque Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele diz. E eu sei que tem algumas promessas de Deus que são fora da sua realidade. Quem tem pelo menos uma promessa de Deus que, humanamente falando, você diz assim: sem chance. Sem chance. Humanamente falando, sem chance. Quem tem pelo menos uma promessa dessa, levanta-se a mão. Tem alguns. Deixa eu te explicar um negócio. Eu morava em Rodelas. Rodelas hoje é uma cidade acessível, tem asfalto até lá. Na minha época só tinha asfalto até Feira de Santana. De Feira de Santana para Rodelas não tinha asfalto. Portanto, 400 e alguns quilômetros de estrada de terra. Só tinha um ônibus por semana da capital para Rodelas. O cara só ia em Rodelas se tivesse compromisso. A barragem de Paulo Afonso fez com que as águas do São Francisco destruíssem a cidade velha. E a cidade nova estava em construção, portanto não tinha pavimentação nenhuma, não tinha rede de esgoto, as casas não eram rebocadas, tinha umas ratazanas na casa que a gente morava que dava para fazer churrasco. Aí o Senhor levanta uma irmã lá no meio da caatinga, a gente estava num sítio lá no meio da caatinga, no nada, e Deus usa uma irmã e diz assim: vou te tirar desse lugar e vou te levar para diversas partes do mundo. Você vai correr em corredores de grandes aeroportos para não perder o próximo voo. E eu vou te colocar sentado entre príncipes. Fala a verdade.
de 0 a 10, qual era a chance? 0, gente. 0. De repente, aspas, uns anos depois, eu estou no Rio Centro, Rio de Janeiro, sentado na tribuna da Convenção Internacional da Adonep para ser o pregador da noite. E aí o presidente global da Adonep apresenta um príncipe de uma corte europeia que veio representando a delegação do seu país, e o príncipe ficou em pé do meu lado direito, enquanto a multidão de 15, 20 mil pessoas aplaudia o príncipe. E ele ficou em pé. O diretor da Adonep pediu que ele ficasse em pé, permanecesse em pé. Aí ele apresenta um príncipe que vem de algum lugar do continente africano, com uma caravana de africanos, e o príncipe fica em pé do meu lado esquerdo, e eu sentado, e a multidão aplaudindo os príncipes. Mas enquanto a multidão aplaudia os príncipes, Jesus falou comigo aqui: eu te disse que iria te colocar sentado entre príncipes. Eu cumpri a minha palavra. Então presta atenção, eu disse algo aqui, acho que foi domingo, eu vou repetir. Você tem que ficar com aquilo que Deus te disse. E qualquer mensagem de revelação profética, visão que o Senhor der para alguém, vem para consolidar o que Ele te disse, vem para fortalecer o que Ele te disse, vem para confirmar o que Ele te disse. E no dia que alguém me traz uma revelação ou profecia que Deus ainda não me disse, eu vou para a oração na mesma noite, coloco diante dele e digo para ele: o Senhor não tem que me falar primeiro, eu sei disso, mas me faz entender se isso procede do céu. Pergunta para o teu vizinho de novo: a quem você está ouvindo? É como se Deus estivesse lhe perguntando isso. Vamos imaginar que Deus sentou contigo agora. Você fez 1001 reclamações com Deus esses dias aí. Ah, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor falou e não se cumpre. Eu não aguento mais esperar e não sei o quê, pá, pá, pá. Aí Deus senta com vocês assim: rapaz, não fui eu que conversei contigo? Você lembra daquela madrugada que eu apareci para você e eu disse a você que eu ia fazer isso aqui na sua vida? Você lembra daquele dia que você estava vindo de Salvador, dirigindo, e eu sentei no banco do teu carro, do teu lado, e comecei a conversar com você? Você estava vindo bem devagar porque estava chovendo muito, e eu te fiz uma promessa, e você fica ouvindo vozes e vozes que te confundem. Quem é pai e mãe sabe o que é isso? Você senta com seu filho e mostra para o teu filho: rapaz, eu não já te falei, eu não já conversei contigo, eu não já te ensinei? Deus muitas vezes senta com a gente assim para dizer: para de prestar atenção nos ruídos, para de prestar atenção nos ventos do lado de fora, para de prestar atenção nos acontecimentos externos, porque eles vêm para te confundir. Mas mantenha o foco, mantenha a visão, deixa o teu coração naquilo que eu te disse. Segunda pergunta: como é a sua relação com a sua família? Como é a sua relação com o seu pai? Como é a sua relação com a sua mãe? Como é a sua relação com o seu cônjuge? Como é a sua relação com os seus filhos? Imagine Deus agora sentado no sofá da sua casa e perguntando assim: como está a sua família? E o chique disso tudo é que para Deus não adianta mentir, porque Deus não compra fachada, Deus não compra imagem. Como é que está a sua relação com seu filho?
Como é que está a sua relação com o seu cônjuge? Estou de mal do meu pai. Sou inimigo da minha mãe. De vez em quando eu trato com pais. E na maioria dos casos não são eles quem me procuram, são os filhos. Pastor, eu não consigo me relacionar com meu pai. Meu pai quer levar as coisas sempre no braço, no tapa, no grito, chutando cadeira. Eu vou fazer uma pergunta profética. Como é que está a sua relação com a sua sogra? E eu já disse aqui uma certa feita que sogra não tem problema com genro. Pode analisar. Quando existe problema entre sogra e genro é porque ou o cara é muito ruim, ou ela é um trem para o arcanjo resolver. Regra geral não tem. Por quê? Porque a sogra olha para o genro e recebe como filho. A mesma sogra olha para a nora e recebe como concorrente. É normal a sogra chegar na casa da nora e dizer assim: vou passar a roupa de meu filho porque ele gosta com o vinco no meio da perna. É normal a sogra chegar na cozinha da nora e dizer assim: mas ele gosta do feijão assim. E é normal um bocado de homem mole deixar a mãe continuar mandando neles e perturbando a casa. Quando você consegue honrar sua mãe, abençoar sua mãe, cuidar de sua mãe, proteger sua mãe, sem que ela seja a maestrina da sua casa. É isso que te digo, terra. Como está a sua relação com os seus pais? Com os seus filhos? Vamos esperar o diabo devorar nossas crianças para a gente cuidar deles? Vou fazer uma pergunta. Você sabe o que seu filho vê na televisão? Você sabe o que o seu filho vê no Netflix? Qual é a série que ele está assistindo? Você sabe quais são os grupos de WhatsApp que o seu filho faz parte? Ah, pastor, privacidade. Privacidade, meu filho, sob minha tutela, a casa caiu. Nananina, não. Vamos lá, filhão. Agora, eu disse para um pai ontem, desde muito cedo eu comecei a dar ao meu filho a liberdade de falar. Fala até quando você fizer besteira. Quando você fizer uma bobagem, eu quero ser o primeiro a saber. Eu não vou te dar cobertura na bobagem que você fez, mas vou te ajudar a consertar. Porque se o teu filho não puder contar contigo, se a tua filha não puder contar contigo, vai ficar complicado, porque ele vai contar com pessoas que não estão em condição de exercerem sacerdócio sobre eles. Então como é que está essa relação? Pergunta para a pessoa do seu lado assim: como é que está a sua casa? Terceira pergunta, deixa eu agilizar para a gente não passar do horário. Vamos lá. Deus está aqui conversando comigo e contigo. Nós estamos sozinhos, só eu e Deus está aqui. Só você e Deus está aqui. Esse irmão que está do seu lado, nesse diálogo, não está do seu lado. Aí Deus olha para você e faz assim: você faz falta? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: você faz falta? Quando você sai, as pessoas sentem saudade ou alívio? Deus leve em paz o seu céu.
Ou então faz como o outro: oh, saudade aliviada. Tem um camarada na Bíblia, no segundo livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que a Bíblia diz que ele morreu e não deixou saudade. Ei, normalmente quem morre fica bom, vira herói. Todas as virtudes de um ser humano, até as que ele não tem, saem do caixão. Colocam bandeiras para ele. Lembrei agora da história da mulher, que o marido morreu, o caixão está lá, e um chega e faz assim: era um homem tão bom. O outro chega: mas era um homem tão abençoado. O outro chega: vai fazer tanta falta. Todo mundo encosta e elogia. A viúva, sentada do lado, vendo aquela cena, chamou o filho: vem cá. O menino chegou: o que foi, mãe? Vê se é teu pai que está naquele caixão mesmo. Porque ninguém fica mal quando morre. Mas esse camarada da Bíblia conseguiu morrer e não deixar saudade. Aí a pergunta que eu faço é: eu e você somos benquistos quando chegamos ou persona non grata? Nós nutrimos as pessoas de bem-estar ou nós lhes causamos mal? A nossa conversa estimula ou deprime? Que tipo de companhia nós somos? Cooperamos ou destruímos? Eu disse semana passada no culto da palavra em Salvador, tem gente que não consegue lidar com o fato de você estar bem, e só se sente bem quando te destrói, quando te joga para baixo. Então a pergunta é: eu faço falta? Você faz falta? Sua esposa sente sua falta quando você viaja? Ou ela diz: Deus leve em paz seu servo, e se o senhor puder adiar a agenda dele lá, senhor, mais uns 15 dias. Sua mulher sente falta? Seu marido sente falta da senhora, irmã? Seus filhos sentem falta de você, pai? Ou é aquela chegada que os meninos saem tudo, desapareceu? Eu estou falando de coisas que eu lido com frequência, que, por exemplo, de vez em quando eu lido com aquela situação que quando o pai chega em casa, todo mundo perde a língua, porque tem medo de falar qualquer coisa, porque se falar... Minha mãe, eu vou contar um negócio para a senhora, mas não conta para o meu pai, porque a senhora sabe como é meu pai, ele vai botar fogo nessa casa. Isso é saudável? Isso é bom? Como anda a sua casa? Quarta pergunta, diz assim: pastor, fala, pastor. Pode terminar. Quem pode te falar a verdade, além de Deus e do teu espelho? Porque tem gente que diz assim: só aceito essa repreensão se vier da boca de Deus. E se Deus estiver usando a boca de alguém para nos alertar? O espelho diz: você está com uns excessos. Oh, espelho indiscreto, inconveniente.
O espelho diz: a cabeleira está diminuindo, hein? O espelho diz: você está com algumas marcas de expressão, sinal do tempo. Mas você está legal, você ainda não. O espelho diz. Mas há mais alguém que você para ouvir quando precisa de alguns alertas. Eu já contei para os irmãos aqui que eu terminei de pregar um dia, o púlpito era ali, eu terminei de pregar e eu tinha consciência que a pregação não fluiu. E todo pregador tem esse dia. Não pense que é todo dia que eu subo aqui gigante. Há dias que eu subo aqui pedindo socorro. Então naquele dia não foi bem. E eu desci do púlpito com cara de quem morreu e não caiu. E na descida um pastor me encontrou e falou: pastor, o senhor está bem? Eu disse: estou não. Foi péssima a pregação. Estou arrebentado, porque eu não tenho problema de reconhecer quando o negócio foi ruim, não. Pastor, o que é isso, pastor? Deus lhe usou. O senhor não viu gente chorando? Gente falando em línguas, a guerra está abastecida. Amém, amém. Fui saindo para o carro, quase morto. Meu cunhado, pastor Miguel, me encontrou: o senhor está bem? Estou não, velho. Não sei o que aconteceu, não fluiu, a mente está ruim, não estou legal. Disse: pastor, pelo amor de Deus, Deus lhe abençoou, Deus lhe usou. A clareza da revelação da palavra é muito boa na sua vida. Pelo amor de Deus, para com isso, pastor. Vai descansar, isso é cansaço e tal. E lá vou eu morto para o carro. Chegando no carro, um diácono me encontra: meu pastor, o senhor está bem? Estou não, irmão, hoje não funcionou, não estou legal. Não, meu pastor, pelo amor de Deus, eu falei em línguas, eu fui renovado, a unção desceu e tal. Entrei no carro, o Jones entrou. Quando ele sentou no carro, ele fez assim: o senhor está bem? Eu estou não. Não preguei legal hoje. Ele fez: não pregou mesmo não. Disse: obrigado por acabar de me levantar. Mas alguém precisa ter a condição de te mostrar quando o seu destino é perigoso. Alguém tem que lhe dizer que tem alface grudada no dente. Alguém tem que te dizer que você esqueceu de limpar o bigode depois de comer mocotó. Quem te fala a verdade? De que maneira nós reagimos quando alguém nos orienta e nos alerta acerca da nossa vida? Claro, a forma que se comunica isso é imprescindível. A verdade não precisa ofender, ela pode confrontar, mas não precisa ofender. A verdade não precisa humilhar, o propósito dela não é humilhar. Eu trabalhei com um jovem quando eu era líder de jovens, e ele me causava um problemão. Por quê? Porque ele era perfeito demais, santo demais, certo demais. Pastor, não entendi. Ele vivia dedurando quem batia com a cabeça, quem fracassava, quem deslizava. Eu estava tentando contornar a situação para socorrer o cara que estava morrendo. Ele ia lá na minha frente e dedurava para o pastor. Aí o pastor vinha com aquela execução pastoral, 3 meses sem Santa Ceia. E na época ainda tinha um detalhe: o cara que era disciplinado não podia participar do culto de doutrina, porque o culto era de portas fechadas. Então só entrava quem estava em comunhão. Eu disse: mas rapaz, eu estou tentando ajudar o cara, você vai lá e dá uma porrada no indivíduo, o cara já está morto. Mas ele é nada disso, tem que ir. Quando é um dia eu chego na casa do santo, ele está sentado na calçada da casa com um pauzinho batendo assim no chão. Aí eu sentei do lado dele, vi que ele estava chorando. Aí continuou batendo o pauzinho assim. Eu perguntei: o que é que você tem, velho? Cara, eu pequei. Mentira.
pequei, velho. Eu caí. Caiu de onde? Não, eu resolvi assim. Caiu de onde? Leva a sério, Josué. Mas o que foi que aconteceu? Eu pequei, velho. Logo eu. Eu falei assim, graças a Deus. Aí veio, você está doido? Eu estou dizendo que eu pequei e você diz graças a Deus? Isso é porque agora tu virou humano. Agora você entendeu que seres humanos falham, que seres humanos batem a cabeça, que seres humanos precisam ser ajudados e não assassinados, que o ferido tem que ser curado e não asfixiado. Agora você entendeu que dá para jogar alguém no ombro e dar carona, quando esse alguém não consegue caminhar sozinho. Presta atenção, muitas vezes Deus quer você dando carona para alguém, e não pisoteando alguém que já foi atropelado. Dá um toque no seu vizinho e fala com ele assim: seja instrumento de Deus para alguém. Vamos terminar. Quinta pergunta. Essa pergunta é braba porque eu vou entrar na sua casa agora. Pergunte aí para o seu vizinho: você se cuida? Fala sério, fala sério, fala sério. Quanto tempo tem esse desodorante? Irmãozão, eu vim de uma viagem da Europa. Eu não sei que erro de cálculo foi aquele que me colocaram numa poltrona do meio. E tinha uma santa poderenta do meu lado. E tinha um cara do outro lado, que se ele pelo menos conseguisse dormir com a boca fechada. Rapaz, quando eu virava para cá, o inimigo pelejava. Quando eu virava para o outro lado, o adversário dizia: te cerquei. E eu dizia: Jesus, tem compaixão do teu servo. Ajuda teu negão, Jesus. Eu converso com Deus assim de vez em quando, tá? Ou noite. Você se cuida? Não é da minha conta não, mas fala sério. Como volta a sua mala da viagem? Volta arrumadinha ou volta um caos? A cueca limpa vem junto com a cueca suja? Quando você abre seu guarda-roupa, você consegue ficar em pé ou o mundo desaba? Se você fizer assim no cabelo, o único desastre é que ele fica assanhado, ou um bocado de anjinho minúsculo saiu voando. Aqueles anjinhos do couro cabeludo que não foram tratados com um shampoo anti-caspas. Tem gente que coçou a cabeça. É incrível, o subconsciente como ele te provoca. Você se cuida? Quando foi a última vez que você foi num médico? Eu posso abrir o verbo com toda educação e reconhecendo todo o limite ético. Eu atendi um casal de outro estado. Eles vieram porque ela estava ficando com distúrbio, ela estava azoada.
Atendi durante uma semana inteira. Eles ficaram uma semana inteira para serem atendidos aqui. Só que ele não me deixava conversar com ela sozinho, nem que o anjo mandasse. Aí um dia eu falei com ele: sai da sala, vou conversar com sua mulher. Ah, pastor, mas não. Quer ajuda? Quero, não precisa. Sai da sala. Mas pastor, nós não temos segredo nenhum. Tem não, pastor, que a gente conta tudo por nada disso. Estou em coisa que estou perguntando, sua mulher não está respondendo, e a sua presença. Dá licença. Ele olhou para ela com aquele olhar de metralhadora, como se dissesse: abre a boca. E quando chega em casa, quando ele saiu, eu falei com ela: fala, minha irmã. Ah, pastor, abre a boca e fala, e joga. Fica tranquilo que aqui tem isolamento acústico. E o pastor ouve e sepulta. Acabou a festa. Só fica sabendo Jesus. Não tem conversa, não vem para cá me perguntar: pastor, o que fulano lhe diz no gabinete? Vigia, irmão. A irmã contou. Para que contou? Quando ela contou, disse: sai da sala, minha irmã. Agora ele entra. Ele entrou, eu abri o banheiro da minha sala e disse: desce a roupa. Pastor, o senhor de 60. Não, meu, desce. Meu irmão, eu quero te ajudar. Mas para te ajudar, você tem que me falar. Ela já me falou, irmão, eu só quero é ver para confirmar. Vocês estão pensando que esse vídeo de gabinete é maré mansa? Irmão, aquele camarada tinha feridas no órgão genital inteiro. Terrível o estado de saúde daquele homem. No mesmo dia nós providenciamos atendimento médico, acompanhamento médico. Ele ficou vindo periodicamente para ser analisado pelo médico que indiquei e apresentei a ele. Problema solucionado, casamento recuperado, alma em paz, Jesus glorificado, problema resolvido. Tive um outro caso de uma moça, surgiu uma ferida na extremidade da coxa, mas por causa da timidez não disse a ninguém, ficou lá lavando no banho. Um dia a irmã dela foi visitá-la. Como a irmã dela é da área de saúde, sentiu um mau cheiro no quarto. Quando foi averiguar, a ferida já tinha devorado metade da genitália da moça. Era um câncer já em estado terminal. Ela faleceu em menos de 60 dias. Tem umas coisas que eu não posso contar para vocês aqui. Mas a pergunta é: você se cuida? Alguém diz assim: homem não aguenta sentir dor. Quando a dor está vindo na esquina, já está desesperado. Fato. Quando minha cabeça diz que vai doer, eu ligo para o médico. Não faz muito tempo não que acordei de madrugada com a cabeça desse tamanho, uma sensação ruim. Levantei, vesti a roupa, funcionei o carro, sem dizer para ninguém, fui para o hospital. Passei a noite em observação, fez os exames, o senhor não tem nada, é emocional, volta para casa e descansa. É melhor eu ir e o médico depois de examinar dizer: o senhor não tem nada, do que eu não ir e o médico depois de examinar emitir atestado de óbito. Tem crente que pensa que é anjo. Se cuide. Vai numa academia, caminha, acha
acha uma pista de Cooper, vai na Getúlio, vai na Maria Quitéria, caminha. Deixa eu mudar a expressão que eu ia usar. Controle esse peso. Se cuide. Senão o anjo vai dizer assim: Pai do céu, assim ó, eu não estou querendo levar ele para o senhor agora não, mas ele está doido para ir. Cara, um dia desses num lugar por aí, num congresso, serviram cuscuz depois do culto, com mocotó depois do culto, buchada. Ainda bem que veio uma salada ali disfarçada. Eu falei, vou comer uma salada, um pedacinho do cuscuz. Aí o irmão que estava do meu lado, eu como porque eu sou saudável. Eu disse, eu também, eu como isso aqui porque eu sou saudável, não quero adoecer, entendeu? Como um trem desse, de madrugada, começo a ter revelação. É melhor eu parar, né, irmão? Pergunta aí para o seu vizinho, você se cuida? Imagina Deus perguntando isso para você: de que maneira você está tratando o templo? Imagina Deus perguntando isso a você: de que maneira você está tratando o templo? Penúltima pergunta. A mais importante é a última, obviamente. Você inspira outras pessoas dentro e fora da sua casa? Você sabia que as nossas crianças e adolescentes são motivados por inspiração? Eles criam referenciais. A pergunta é: teu filho olha para você e diz assim, quero ser como meu pai? Tua filha olha para a mãe e diz assim, eu quero casar com um homem igual ao meu pai? Tua filha olha para a senhora e diz assim, eu quero ser igual a minha mãe? Porque está invertendo, o pastor Franco falou disso aqui. O que é que está acontecendo hoje? O que está acontecendo não são as filhas querendo ser igual às mães. O que está acontecendo é que as mães estão querendo ser igual às filhas. Aí você tem umas, sem magoar, você tem umas irmãs de 50 querendo te vestir como uma filha de 17. E ainda olha para a filha e faz assim, e aí, miga? Está errado esse trem. Está invertendo. A Bíblia diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas a como serem mulheres virtuosas, boas esposas, mães e maestrinas da casa. Os papéis estão invertendo. E o pior é que quando chega nessa síndrome da crise da idade que quer inverter, não percebe que está ficando ridículo, que está ficando feio. Ei, uma 40, 50, 60 que se valoriza no tempo de vida é extraordinariamente mais bela do que aquela que não se reconhece e desce o padrão. E olha, eu já passei por uns perrengues na vida. Já passei por uns perrengues na vida. E hoje, brincadeira que eu vou dizer isso.
Hoje eu sou um coroa de 43. Meu filho me liga e fala assim: e aí, coroa? Mas quem já viu a minha cara com 20, com 30, sabe que eu não preciso lamentar pelos meus 40. Pelo contrário, eu tenho que dizer assim: Deus está me ajudando. Deus está me ajudando. Bom, eu era tão magro, mas tão magro. Quem lembra dessa fase dos 56 quilos? Que um dia teve uma ventania na cidade que eu morava. Isso aqui é sério. E o vento derrubou casas e muros, arrancou árvore do chão. Quando eu cheguei no culto à noite, eu falei assim: meus irmãos, e eu falava meio fanhoso, eu não sei onde é que eu achava aquela voz, pastor Paulo, meus irmãos. Se acontecer outra ventania dessa aí, os irmãos veem um paletó passar voando, segura que eu vou dentro. Preste atenção nisso. Valorize sua história. Valorize suas experiências. Valorize quem Deus lhe tornou. Valorize a posição que Deus lhe deu e o lugar que Ele lhe colocou. Reconheça que o tempo não foi perdido, porque cada experiência vivida te deu autoridade moral, histórica, para orientar quem está passando por onde você já passou. Presta atenção, tem coisas acontecendo na sua vida que você não está entendendo, e Deus está olhando para você e está dizendo assim: está acontecendo hoje, para daqui a 10 anos você ajudar alguém que vai passar pelo mesmo vale. Termino. A última pergunta que Deus fará para mim e para você agora é: o que você está disposto a fazer só para me agradar? Ninguém vai ver. Se você não fizer, ninguém vai saber. Se você fizer, ninguém vai saber. Ninguém vai te aplaudir, você não vai ganhar prêmio, mas o meu coração vai ficar feliz com o seu gesto de adoração a mim. Então a pergunta é: o que você estaria disposto a fazer só para agradar a Deus? Pergunta: quem estava no Moriá com Abraão, além de Isaac? Alguém viu? Alguém estava lá? O que tornou Abraão o pai da fé em Moriá? O fato de que Deus, pelo seu perfeito amor, está disposto a nos proteger dos nossos erros, mas Ele não deixa os nossos atos virtuosos escondidos. Ele mesmo cuida de fazê-los conhecidos no seu tempo. Abraão foi a Moriá sozinho, e ele fez todo aquele processo sozinho, só para agradar a Deus. E se Sara estivesse lá, Gênesis 22 teria sido diferente. Teria ou não teria, mães? Quem viu Jó louvar nas perdas? É por isso que eu e você temos que parar a mania de julgar a vida espiritual dos outros, porque você não sabe o que esta pessoa resolve com Deus em secreto e em sigilo. Você não sabe.
Lembro de umas irmãs que estavam orando e chegou uma outra irmã para a oração, e quando ela começou a falar em línguas e ser renovada, perdão, uma das líderes da oração chegou para outra e falou: para que falar em línguas assim? Ontem estava brigando com a vizinha, pensando que eu não vi. Não dá ousadia não, não devia nem participar dessa oração. E foi falando mal da irmã, o poder está caindo, as irmãs estão orando, a outra está sendo renovada, e a de cá está cochichando, porque uma coisa violenta na vida de crente, essa preocupação com a vida do outro. De repente Deus toma uma irmã em profecia e diz assim: minha serva, você viu a briga dela com a vizinha ontem, mas você não viu a relação dela comigo à noite. Então, o que você está disposto a fazer só para agradar a Deus? Ninguém vai te aplaudir. E talvez, se alguém souber, até te censure. Mas Deus vai olhar para você e vai dizer assim: gostei. Às vezes a gente não entende porque Deus abençoa certas pessoas na nossa frente, e a nossa pitada de ciúme humano diz assim: por que Deus atendeu fulano? Por que Deus usa fulano? Por que Deus faz isso com fulano? E por que Deus não faz comigo? Às vezes você não entende que está na relação secreta. Aquela pessoa está obedecendo Deus em coisas que ninguém viu. Ela está mergulhando em Deus em momentos que ninguém acompanhou. Tem gente que nem pode chorar na sala, no quarto ou na cozinha, então aproveita o banho e chora com o banho. E não pense que as lágrimas se perdem na água do chuveiro, porque Deus sabe separar uma da outra. Então o segredo de algumas pessoas está em obedecer a Deus quando ninguém está vendo. Está em aceitar ir para Moriá quando ninguém iria. O segredo muitas vezes está em aceitar enfrentar Golias, não pelo status que o rei ofereceu, mas porque ele não pode ficar blasfemando do nome do meu Deus. O segredo muitas vezes está em estar na prisão como Paulo, na masmorra gelada, ninguém viu. Mas você pega a caneta e a pena e começa a cantar e a dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Preso, outra vez digo-vos, regozijai-vos. Então eu vou orar contigo agora, mas ouve Deus te perguntando: meu filho, minha filha, o que você estaria disposto a fazer só para me agradar? Não precisa ficar em pé, pode ficar sentado. Faça agora uma oração de entrega. Faça agora uma oração de entrega. Diga para Deus com as suas palavras, é claro, como você quiser dizer: eu não sei o que o Senhor quer de mim, ou eu sei o que o Senhor quer de mim, e eu entrego, eu me rendo, eu me rasgo, eu me ofereço. Esta é a hora de a gente parar de defender a nossa posição de nobreza espiritual, porque isso é papel do jovem rico, fariseu. Esta é a hora de a gente parar de olhar para os pecados dos outros, como Isaías fazia. Olhar para dentro e dizer a Deus: eu me dou,
Eu te dou o que o Senhor quiser, eu me disponho no teu altar. Esta é a hora de dizer para Deus: eu te louvo, ainda que não vejam eu te louvando. Porque é muito fácil fazer para Deus aquilo que eu gostaria de fazer. A questão é quando Deus me pede algo que eu não gostaria. A questão é quando Deus me solicita uma atitude que não é humanamente plausível. As pessoas não vão me aplaudir por isto, mas Deus vai se agradar disto. Deus, nós sabemos que o Senhor não nos faz perguntas porque não sabe a resposta. Na verdade, o Senhor quer nos despertar para as respostas. O Senhor quer abrir a nossa visão para o que Tu queres de nós, para a nossa realidade. E nesta noite, Senhor, Tu sabes que nós temos total dificuldade de entrega prática. É muito fácil para nós fazer entrega verbal na oração, no quebrantamento. Mas quando a gente sai daqui, normalmente nós somos envolvidos pelas coisas e circunstâncias da vida. E daí a pouco estamos repetindo as mesmas durezas. Aquilo que a gente disse que entregaria, nós tomamos de volta. É um desafio. Mas ó Senhor, Tu podes se apropriar da nossa disposição, vontade, anseios, e nos levar ao Teu altar em adoração, em louvor e honra ao Teu nome. Porque o que nós mais queremos, Senhor, é uma relação pessoal contigo. Apesar de todas estas coisas, conquistas, de alguma forma nos satisfazerem, a única coisa que preenche de fato nossa alma é a Tua presença, é o Teu Espírito. Nos enche de Ti, nos enche de Ti. Aquilo que o Senhor está requerendo de cada um de nós, porque eu sei que tem coisas que o Senhor pede que são individuais, são questões da Tua relação pessoal com o Teu filho e com a Tua filha. Tem coisas que não cabe palpite, tem coisas que não cabe opinião externa. É o Senhor com o Teu filho e com a Tua filha. Nos dá a capacidade, a disposição, a resignação para caminharmos debaixo da orientação do Senhor em todo o tempo. Muda a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Ore pela pessoa que está do seu lado rapidinho. Senhor, nós oramos por esta pessoa do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo. Tu conheces, Senhor, a vida de cada um, de cada uma. E o Senhor pode tratar com cada um dos teus filhos dentro da sua necessidade, da sua realidade de vida, para a Tua glória, para a Tua glória, para a Tua glória, em nome de Jesus.